Vamos orar. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido e bom Pai Celestial, mais uma vez nos achegamos diante do Teu altar de graça e somos profundamente gratos, Pai, porque nos tem trazido até aqui nesta hora e nos tem permitido nos achegar diante do Teu altar, no qual nós pedimos uma plena comunhão com este altar, contigo, com o nosso apóstolo de distrito, com o nosso apóstolo maior. Conceda-nos, Pai, a Tua palavra, os Teus ensinamentos. Dá-nos o entendimento dos propósitos que Tu tens para conosco, para que possamos trabalhar as nossas almas e alcançarmos o dia da vinda do Teu Filho. Queremos estar prontos para podermos adentrar a este reino que Tu nos tem preparado. No entanto, Senhor, o nosso trilhar, o nosso caminhar, não é muitas vezes de uma maneira suave, tranquila. Temos muitas pedras, muitas vezes, no nosso caminho, temos muitas necessidades, temos muitas circunstâncias, e não queremos esmorecer no meio do caminho por conta destas circunstâncias. Queremos confiar em Ti, Pai, que Tu é aquele que nos consola, que nos conforta, que nos orienta, que nos ensina e que nos alerta para os perigos que também o nosso caminhar pode encontrar. Não queremos servir a outro Senhor a não ser a Ti. Queremos servir tão somente ao Teu Santo Espírito, ao Deus Trino. E assim, para isso, Pai, dá-nos o conhecimento, ajuda-nos a dá-nos o entendimento de tudo aquilo que Tu faz por cada um de nós. Queremos sempre nos curvar diante de Ti e falar a Ti que nós somos, sim, totalmente dependentes de Ti. Precisamos da Tua graça, precisamos das Tuas bênçãos, precisamos da Tua orientação para que possamos, então, trilhar este caminho que Tu tens traçado. Pai, somos profundamente gratos também porque sentimos que Jesus está junto de nós em cada momento, em cada serviço divino, e também nesta hora não é diferente. Senhor, abençoa-nos com a Tua palavra, orienta-nos, ajuda-nos em tudo que é necessário. Olha para cada um dos Teus filhos, em cada lugar que recebe essa transmissão. Pai, muitos dos Teus filhos estão em situações de saúde debilitadas, não podem se chegar às Tuas comunidades, não pode chegar à comunidade a qual pertence. Outros estão muito distantes de uma comunidade. Abençoa-os também naquilo que é necessário, para que possam manter-se na fé, na fialdade, no amor, na esperança. Senhor, ajuda-nos para que possamos estar sempre em comunhão, para que juntos possamos vencer as lutas que o príncipe das trevas quer colocar sempre no nosso caminho. Ajuda-nos a nos desvencilhar das armadilhas que ele coloca, para que possamos andar com segurança. Pai, coloca-nos a proteção dos Teus anjos. Olha, Pai amado, por cada um dos Teus filhos nas suas necessidades, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão desconsolados, entristecidos. Olhe por aqueles que estão desempregados, por aquele que se sente discriminado. Ajude-os naquilo que é necessário, Pai. Que a Tua paz esteja em cada coração e que possamos, em cada momento que Tu nos chama, que possamos ouvir a Tua palavra e que esta palavra seja aquela que traz paz e conforto ao nosso coração. Senhor, também aqueles que já estão na outra margem são convidados a poder ouvir a Tua palavra e que possam se apresentar e que possam ouvir essa palavra e que possam ouvir os Teus ensinamentos e que assim, no dia da vinda do Teu Filho, estes possam ser ressuscitados primeiramente. Pai amado, conceda-nos uma hora de paz, de alegria e de benção. Conceda-nos uma comunhão com todos os Teus servos e que a alegria também esteja no coração de cada um pelo trabalho que Tu espera que cada um faça em cada comunidade. Pai, dá-nos mais do que sabemos orar e pedir. Conceda-nos uma hora de paz, de alegria e de benção. Tudo colocamos nas Tuas mãos. Conceda por graça e pela Tua santa vontade. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, para esta manhã temos um texto que está escrito em Mateus, no capítulo 6, versículo 11, e que diz assim: O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Até aqui.
Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos diante do altar do Senhor novamente, para que possamos ouvir juntos a palavra que Deus tem para nós nesta manhã. E também trago lembranças de nosso apóstolo de distrito e do apóstolo Reinaldo para todos vocês. Eu não poderia iniciar esse serviço divino sem comentar, sem falarmos um pouquinho do serviço divino do último domingo, onde pudemos ter o serviço divino de agradecimento. E olhando para cada comunidade que nos enviou material fotográfico e relatos de todo o acontecimento, de tudo que foi realizado em cada comunidade. O que me chamava muito a atenção era olhar nos olhos dos nossos irmãos e ver e sentir a alegria que puderam compartilhar nas comunidades. Já há algum tempo não tínhamos um serviço divino festivo dessa magnitude, desta forma. Foi solicitado aos servos que trabalhassem com intensidade nas comunidades e o resultado veio. Então, mais uma vez, fica concretizado que o trabalho ele realmente traz frutos. E nós podemos sentir isso, olhando as fotos, a gente pode sentir isso que aconteceu em cada comunidade. Os altares enfeitados, adornados, com muita alegria, com vida. E é isso que nós aprendemos, amados, que nós precisamos ter as nossas comunidades vivas. E não poderíamos ter uma comunidade viva se nós não trabalhássemos nela. Não poderemos ter uma comunidade viva se nós não trabalharmos nela. E isso foi transmitido nesse último domingo, e esperamos que possamos fazer o mesmo trabalho, independente de termos uma data pontual, festiva, mas cada serviço divino ser transformado numa data festiva, cada serviço divino. Então, nós estamos aos poucos, e acho que agora já em passos largos, saindo de toda essa questão de pandemia que estamos deixando para trás, e realmente nos focarmos cada vez mais naquilo que é o nosso espiritual, aquilo que nós queremos, olharmos para a nossa comunidade, olharmos para o altar, termos a sede de poder chegar no altar. Sabemos também que há irmãos, há irmãs que moram distante das comunidades, que não podem estar na comunidade por conta da distância. Sabemos que temos irmãos que são enfermos, que não podem se chegar na comunidade. Sabemos que temos aqueles idosos que já não têm mais a locomoção adequada para chegar à comunidade. Então, tudo isso é perfeitamente compreensível. O que não podemos colocar como compreensível é que todos aqueles que podem estar, que fiquem atrelados tão somente às gravações. Então, que nós possamos realmente voltar a viver a nossa vida na comunidade, em comunhão. Isso faz um bem para a nossa alma, para o nosso ser, para o nosso olhar, o nosso irmão. E uma coisa que me chamou a atenção, volto a dizer, nas fotos que vi das comunidades, parecia que os irmãos estavam dizendo: eu estava com saudades de você. Era esse o sentimento que eu via nas fotos. E também na comunidade que eu pude servir, aqui em Santo André, foi o mesmo sentimento. Então, que nós possamos, amados, realmente tomarmos o serviço divino de agradecimento como um marco para retomarmos a nossa vida em comunhão. A palavra que nós temos para hoje
Nós conhecemos ela muito bem porque nós oramos ela em todos os serviços divinos. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É um pedido que nós fazemos a Deus. Entre os 7 pedidos que tem dentro do Pai Nosso, aqui está um pedido que nós fazemos a Deus, para que Ele possa nos dar o pão cotidiano, para que Ele possa nos dar, atender às nossas necessidades. E Ele faz isso, amados. Ele atende às nossas necessidades. Ele ouve o nosso clamor. Ele ouve os nossos pedidos. Mas nós temos que fazer, tem uma condição para que nós possamos nos achegar a Deus e fazer os nossos pedidos para Ele, e o hino que foi tocado dá bem uma direção, uma diretriz de como deve ser feito. Eu sei que o Senhor me escuta quando lhe entrego o meu coração. Se fazemos desta forma, se quando oramos, nós não fazemos uma oração, digamos, para cumprir um programa, porque o pastor da comunidade me falou que eu preciso orar, que eu devo orar, que eu preciso... Isso não tem sentido. Orarmos por obrigação não tem sentido, e ela não passa do teto da nossa casa, quanto mais chega a Deus. Agora, quando nós fazemos a nossa oração com sinceridade, então, sim, aí o Senhor vai nos escutar. Aí o Senhor vai nos apoiar. Ele vai dar aquilo que é necessário para nós. Expressamos nossa confiança nele através do nosso pedido. Quando nós pedimos a Ele que Ele nos dê o pão de cada dia, nós estamos pedindo para que Ele possa atender a nossa necessidade de sobrevivência. Agora, como foi tocado no hino mais uma vez, nós precisamos fazê-lo com confiança. Se nós confiamos em Deus, entregamos o nosso coração a Deus de forma ímpar, de uma forma com que realmente Ele vai sentir o nosso coração, então nós vamos sentir também o atendimento dEle. Nós vamos sentir que Ele está olhando por cada um de nós e naquilo que é necessário. Nós indicamos, nós olhamos para a nossa necessidade e colocamos nas mãos de Deus, e buscamos nos ensinamentos que Ele nos dá, porque para que nós possamos também ter todo sermos atendidos para as nossas necessidades, nós precisamos nos deixar ser levados por aquilo que Deus quer de nós. Então nós também temos que, digamos que seria uma troca, nós pedimos, Ele nos atende, mas nós temos que dar um respaldo para Ele. Deus criou o homem e colocou por sobre a terra, e Ele não colocou o homem por sobre a terra e falou: olha, você fica aí quietinho, fica na sombra desta árvore, que tudo que você precisar eu vou pedir para te servir. Não foi desta forma com que Ele falou. Ele deu tarefa. Ele deu uma tarefa também para o homem, Ele deu uma tarefa para o ser humano. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15, nós podemos ler: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Ou seja, Ele nos colocou por sobre a terra, mas falou: olha, você vai cuidar daquilo que é minha criação. Esse é o ponto. Você vai cuidar daquilo que é minha criação. Então Ele nos deu uma missão para que nós possamos cuidar. E se nós observarmos, o apóstolo maior já tem falado sobre a natureza, sobre o cuidar da natureza. Já há muito tempo ele vem tocando neste tema. Então nós não podemos, amados, simplesmente usufruir da terra hoje sem pensar nas gerações próximas. No domingo passado tocamos nesse tema também. O que ficará para os meus filhos? O que ficará para os meus netos? O que ficará para os meus bisnetos? Para dizer gerações mais próximas. Ou talvez aquele que se casou muito cedo, o que ficará para o meu tataraneto? Então Deus nos deu a condição para que nós possamos cuidar, nós podemos usufruir da terra. Ele nos ensinou a arar, Ele nos ensinou a trabalhar a terra. Aquele que trabalha tem essa profissão, ele sabe muito bem como é que cuida da terra, mas não podemos só explorá-la. Nós temos que
usufruir e poder remanejá-la e deixar ela na constância para que produza frutos no futuro. Esse é o nosso ponto, o ponto que Deus colocou para cada um de nós. Agradecemos a Ele em cada momento. Quando nós pedimos, nós confiamos que Ele vai nos atender, Ele nos atende. E o que fazemos? Ficamos parados por ali? Não, aí entra o nosso agradecimento. E como entra o nosso agradecimento? Nosso reconhecimento daquilo que Ele fez por nós, o nosso entendimento de que Deus nos ama e nos atende em tudo aquilo que é necessário para nós, mas também nós trazemos as nossas oferendas à casa do Senhor como um sinal de agradecimento, não de compensação, mas um sinal de agradecimento. Então, nós fazemos os nossos pedidos para as nossas necessidades cotidianas, mas nos é ensinado tão somente isso. Nós temos necessidades apenas materiais, apenas de sobrevivência. Se fosse isto, se nós viéssemos da casa de Deus tão somente para isso, nós seríamos muito pobres, porque nós temos a nossa necessidade espiritual, a necessidade de alimentar a nossa alma, de alimentar o nosso ser espiritual que Deus nos deu, porque há uma promessa feita do seu retorno e nós queremos alcançar essa promessa. E como é que nós podemos fazer, como é que nós podemos atender essa necessidade espiritual? Nós vamos pedir ao Senhor também. O que nós vamos pedir a Ele? Nós vamos pedir para que Ele nos ajude, para que possamos buscar esta salvação. Então temos um trabalho para fazer dentro do nosso coração para podermos buscar esta salvação. E como é que nós nos preparamos para este dia do Senhor? Através da palavra que verte do altar. E como é que nós preparamos essa palavra? Quando nós chegamos na comunidade ou quando nós estamos prestes a ter um serviço divino, mesmo estando em casa, o que nós vamos fazer? Nós vamos orar para que Deus possa dar a palavra àquele servo que está ativando, para que Ele possa me dar novas forças, renovar os meus sentimentos de amor, renovar os meus sentimentos de comunhão, para podermos continuar juntos. Nós queremos estar juntos, nós queremos viver esta comunhão. Nós queremos estar com o Senhor no dia da sua vinda. Nós queremos estar buscando essa palavra e fazer com que não só a palavra, mas que nós possamos buscar ou querer buscar o perdão para os nossos pecados e poder buscar a Santa Ceia estando na casa do Senhor. Por isso que enfatizamos a necessidade de poder vir ao serviço divino, que nós possamos então buscar essa palavra, que nós possamos saciar a sede da nossa alma, que nós possamos saciar a fome da nossa alma. Se nós nos afastamos da casa do Senhor, nós sentimos fome, sentimos sede e sentimos frio, porque estamos longe do fogo ardente que é o altar de graça. Nós queremos sim compartilhar buscar no Senhor esta graça e nos colocarmos diante dEle, que nós somos dependentes deles e queremos Ele na nossa vida. Não queremos nos apartar disto, em momento nenhum da nossa vida. Não queremos estar fora da comunhão com o Senhor. Então, que nós possamos buscar fazer este pedido espiritual, para que nós possamos buscar o que é necessário para que estejamos fortes, firmes. Quando falamos que pedimos o pão diário para saciar as nossas necessidades materiais, e falamos também da nossa fome espiritual. Se nós olharmos aqui em Mateus, no capítulo 4, versículo 4, o que diz o nosso Senhor Jesus? Ele, porém, respondendo, diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Deus tem feito o quê? Ele tem utilizado os teus servos, os servos que Ele tem escolhido, para poder trazer esta palavra que é o alimento para a nossa vida espiritual.
Então, nada mais justo do que quando nós estamos prestes a iniciar um serviço divino, que nós orarmos a Deus: Pai, dê a palavra ao meu pastor, para que ele possa me dar as orientações, para que ele possa, através das palavras, responder os meus questionamentos, para que através da palavra eu seja fortificado, para que a minha fé cresça, para que eu possa olhar com uma visão não turva, mas com uma visão cristalina, o teu caminho, para que eu possa entender os teus propósitos, porque muitas vezes na nossa vida, amados, nós estamos passando por dificuldades tão intensas, tão grandes, que nós não conseguimos enxergar o quanto é cristalino o caminho que Deus tem colocado para nós. O caminho que Ele colocou para nós é Cristo Jesus, o seu Filho amado. É só seguirmos o seu exemplo, é só seguirmos os seus ensinamentos. E aqui temos um ensinamento que acabei de ler: nem só de pão viverá o homem. Ou seja, não é só o pão material que vai saciar a nossa fome. Ele sacia a fome material, mas precisamos também da palavra de Deus, para que nós possamos ter a nossa fome da alma saciada. E quando é que nós quando é que nós sentimos fome? Quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de nos preocupar com a nossa alma, quando deixamos de nos preocupar com a nossa comunidade, quando deixamos de nos preocupar com a nossa comunhão. Aí vamos ficando famintos. Quando nós estamos com fome material, o que fazemos? Sentamos a uma mesa, fazemos um lanche, fazemos um almoço, fazemos uma refeição e saciamos a fome. E a alma? Por que nós não nos preocuparmos e também trabalharmos, pedir a Deus com a mesma intensidade que pedimos a Ele pela nossa vida material? Por que não pedimos pela nossa vida espiritual? Com a mesma força, com a mesma vontade. Não pode ser diferente. Eu não posso estar com fome, não estou trabalhando, a minha despensa está vazia, então eu me ajoelho e peço a Deus para que Ele possa abrir as portas para que eu tenha um emprego, um trabalho para ganhar o pão de cada dia. Com essa mesma intensidade nós devemos orar ao Senhor para que a nossa alma não passe fome, para que a nossa alma não passe sede, para que assim nós possamos crescer e poder então chegar no dia do Senhor. Então nós precisamos pedir a Ele também forças para que nós possamos alcançar esse dia, forças para poder continuar na fé, forças para poder continuar a caminhar, forças para poder fazer com que nós andemos com suavidade nesse caminho que Ele nos tem colocado. Nós não queremos nos desviar desse caminho, nós não queremos perder o rumo desta meta que Ele colocou para nós. Nós temos uma promessa para os dias de hoje, uma promessa pessoal. No passado também Deus colocou promessas em vários momentos da trajetória do povo de Deus, para que eles pudessem ter algo para poder se apegar. Bom, é ali que eu quero chegar. Bom, Deus falou que ia libertar o povo do Egito para levar para uma terra boa, então eu quero chegar naquela terra boa. E nós também é a mesma coisa. Nós estamos trilhando para podermos chegar na terra boa. Nós queremos chegar ali na terra boa. Nós queremos estar com o Senhor. Nós queremos que Ele nos leve até o Pai, porque ali nós viveremos a eternidade com Ele. E quantas vezes já ouvimos dizer: chegar em um reino aonde a traça não corrói, aonde a ferrugem não está, aonde não há dor, aonde não há ranger de dentes. É ali que nós queremos chegar. Então, nós fazemos os nossos pedidos, não está tão somente para o pedido material, mas para o espiritual também. E nós buscamos as forças no Senhor. E quando nós podemos chegar na comunidade e podemos também tomar a Santa Ceia, o que ela significa para nós? Ela não significa o perdão dos pecados, porque nós já fomos perdoados dos pecados através da oração para chegar na ceia.
nos preparamos para chegar na ceia. E quando chegamos na ceia e tomamos a ceia com dignidade, ela nos dá força e ela nos dá principalmente o restabelecimento da comunhão com Cristo e com Deus. E nós não queremos nos apartar disto. Nós não queremos nos apartar desta comunhão. Nós queremos estar firmes para podermos chegar nesse dia prontos para adentrar este reino que o Senhor tem preparado. Amém. Nesta manhã me acompanha também o amado pastor Henrique, de Santa Clara. Gostaria que ele dissesse o que tem no coração. O hino, por favor. Amados irmãos, ainda vivemos no dia de hoje a alegria de poder ter compartilhado o serviço divino de agradecimento. E eu gostaria apenas de mencionar que compartilho das palavras do apóstolo foi de muita alegria, e acredito que foi para todos que puderam vivenciar este grande dia na casa de nosso Pai. A palavra de hoje, ela tem como mensagem: pedimos a Deus que nos conceda o que necessitamos para a nossa vida material e a nossa vida eterna. Amados, nós sabemos o que significa para nós o alimento da nossa vida material. Ouvindo a palavra, eu pensava o que nos ocorreria se deixássemos de lado o café da manhã, o almoço, e chegasse próximo de passar do horário de jantarmos. Cada um de nós tem os seus sintomas diferentes. Alguns chegam a sentir um grande mal-estar, outros ficam aborrecidos, com mau humor. E mais do que a alegria e o prazer de se alimentar, é também uma necessidade. E a palavra de hoje, ela coloca também para a questão eterna e espiritual, não somente a alegria de estar entre os irmãos, que é grandiosa, não só o prazer de estar diante do altar, ouvir aquilo que Deus nos tem por alimento espiritual e receber tudo aquilo que envolve, e sabemos que é estar diante do altar do Senhor. Mas essa palavra coloca um peso a mais, a necessidade. Queremos nos sentirmos necessitados do alimento espiritual. Nosso Senhor Jesus diz: o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Trazendo para o raciocínio de hoje, ele poderia dizer o meu prazer, a minha alegria, mas ele diz: o meu alimento é também a minha necessidade de fazer a vontade do Pai. Queremos refletir neste ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo e trazer para a nossa posição de coração. É para mim uma necessidade fazer a vontade do Pai? O que Deus espera de mim para a minha vida do dia a dia? O que Deus espera de mim para a minha vida na comunidade?
Queremos ser uma ajuda, queremos reconhecer essa necessidade. Nosso Senhor Jesus Cristo tem, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 21, uma palavra que diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Uma palavra forte. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que busca de fazer a vontade do meu Pai. Deve ser para nós uma alegria, um prazer, uma satisfação em poder contribuir com a obra de Deus, mas que a palavra de hoje possa permanecer em nossos corações e possamos reconhecermos como necessitados de cumprir a vontade de nosso amado Deus, porque isso se reverterá em graça, em benção para a nossa vida de fé, em benção para a comunidade. A palavra de hoje trouxe um ponto que me chamou bastante atenção para nosso lado espiritual, um trabalho para a comunidade, que é cada um de nós orarmos pelo nosso pastor dirigente, pelos nossos servos, que eles possam nos alimentar com a palavra ativada pelo nosso Santo Espírito, que possam estar em comunhão com o nosso apóstolo maior, com os demais apóstolos, e assim intimamente ligados à cabeça da obra de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, amados, que possamos refletir na palavra, refletir na mensagem que nosso amado apóstolo nos trouxe para hoje, e possamos crescer no ser de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que dirige a sua obra. O apóstolo maior é o cabeça da obra por sobre a terra. E ele dirige o apostolado por sobre a terra. Então que nós possamos sim, amados, em cada momento, em cada oração que nós temos, em cada dia, não uma ou outra oração, levar em consideração aquilo que nós precisamos fazer dentro dessa nossa oração. Que nós possamos nos lembrar dos nossos servos, que nós possamos nos lembrar daqueles que estão na outra margem, que nós possamos nos lembrar dos nossos irmãos na comunidade, orarmos uns pelos outros. Convido para que possam ler a oração do Pai Nosso, não orar do Pai Nosso, ler na Sagrada Escritura e sentir cada palavra. Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 16. E que quando ler, porque a leitura é uma coisa, o nós orarmos o Pai Nosso é outra. E quando oramos o Pai Nosso, orarmos de uma maneira ímpar, pensando, aquele momento é único na nossa vida. A hora que nós vamos orar a oração do Pai Nosso, nós temos que estar, não falando porque já conhecemos, mas sentindo cada palavra, comendo cada palavra. É o que a nossa alma precisa, para que nós possamos entender tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, capítulo 6, versículos 9 a 13. Não 16, como eu havia dito, 9 a 13. E assim que possamos manter essa chama viva dentro do nosso coração, a nossa alma alimentada, estarmos fortificados, estarmos olhando a casa de Deus, não como, eu vou à igreja. Porque é muito simples eu falar, eu vou à igreja. Não. Eu vou à casa de Deus, eu vou me alimentar, eu vou para aquele lugar porque eu estou precisando que Ele fale comigo. Este deve ser o nosso sentimento.
Amados, agora também vamos ouvir o hino de arrependimento e queremos pensar naquilo que temos para nos arrepender. E nos arrependemos verdadeiramente e deixar com que o Senhor possa fazer a sua obra dentro do nosso coração para estarmos cada vez mais fortificados. Somos perdoados para podermos seguir em frente. Então que nós possamos ouvir e refletir. Amém. De pé, vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Agora anuncio a todos a alegre mensagem. Pelo sacrifício único de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivente, os vossos pecados vos são perdoados e a paz do ressuscitado pôs em vossos corações. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso e cheio de amor, a Tua graça e a Tua misericórdia mais uma vez caiu por sobre cada um de nós e nos tem presenteado com a Tua palavra que alimentou as nossas almas e o nosso coração, tem nos presenteado com o perdão para os nossos pecados, para as nossas iniquidades, as nossas dívidas para contigo. Senhor, também Tu nos tem dado a possibilidade de podermos andar de uma maneira que agrade aos Teus olhos novamente e assim queremos fazê-lo, Pai. Ajuda-nos a nos manter sempre no caminho de uma forma que agrade aos teus olhos e que traga crescimento para as nossas almas, para o nosso coração, para a nossa fé, olhando para o futuro que tu tens preparado para nós. Queremos adentrar a este reino, Senhor, e para isso precisamos vencer as nossas lutas, vencer as nossas iniquidades, vencer as nossas circunstâncias. Ajuda-nos a ter esta vitória, dá-nos as forças. Caminhe ao nosso lado, Senhor. Coloque os teus anjos para nos proteger e guardar de todo mal e de todo perigo. Senhor, proteja e guarde cada um dos teus filhos. Olhe as necessidades e as lutas que cada um tem nas suas vidas. Tu conheces todas as coisas. Não sabemos, talvez, tudo o que se passa com cada um dos teus filhos, mas Tu sabes todas as coisas. Olha cada coração, coloque ali a Tua paz, coloque o Teu amor, que possam também refletir sobre tudo aquilo que Tu ensina, para poder andar de uma maneira que Te agrade, e assim sempre fortalecidos na fé e na fieldade. Mas também, Senhor, queremos Te pedir para que olhes por aqueles que têm se apartado do Teu caminho, que se afastou do caminho da fé, que se afastou desse caminho que Tu tens colocado. Ajude-os para que possam sentir que oramos por eles e que possam sentir o nosso amor e que possam então retornar e retomar o caminho que Tu tens instituído. Senhor, olhe mais uma vez por todos aqueles que estão enfermos. Há muitos que estão numa situação de saúde bem difícil, grave. Ajude, Pai, naquilo que é necessário para que possam, dentro daquilo que são as condições, dar um pronto restabelecimento. Tu sabes, conhece todas as coisas também nesta área, neste campo. Ajude-os naquilo que é necessário. Olha também por aqueles que passaram por cirurgias ou passarão, para que possam também, Senhor,
Tenha a tua mão de benção por sobre eles e que possam se sentir seguros. Olhe pelas tuas filhas que estão grávidas, por aquelas que deram à luz, por aquelas que têm o desejo de uma gravidez. Abençoe-as naquilo que é necessário, até onde for possível. Tu sabes também ali, Senhor. Olha por aqueles teus filhos e teus servos que estão desempregados, estão com situações difíceis. Abençoa-os, protege e guarde-os, abra as portas para que possam também ter um trabalho, ganhar o seu pão de cada dia. Senhor, olha para os nossos jovens, para que possam manter-se na fé, na fieldade, no caminho que Tu tens instruído. Hoje o mundo tem muitos oferecimentos para a juventude. Ajude-os naquilo que é necessário para que não se desviem do Teu caminho. Abençoe as nossas crianças, Pai, e os professores que cuidam delas, para que possam colocar em seus pequenos corações também a estrutura espiritual que Tu desejas colocar, para que possam também crescer na fé e na fieldade. Olha por cada um dos Teus servos, olhe por aqueles que estão esmorecidos, dê um ânimo e dê alegria para eles, que possam sempre se lembrar da passagem de Elias, que também em dado momento estava desanimado, mas Deus o consolou. Assim que cada um dos Teus servos sejam consolados, sejam fortificados, tenha alegria no coração para cuidar das almas que Tu tens confiado a cada um deles, para cuidar das comunidades. Ajude-os naquilo que é necessário. Pai querido, olha para o nosso apóstolo de distrito, para o nosso apóstolo maior, abençoa-os naquilo que é preciso, abençoe o ministério do apostolado que está por sobre a terra. Assim, Pai, que tudo possa sempre ser feito segundo a Tua santa vontade. Tudo colocamos nas Tuas mãos, Pai. Olha para as oferendas que Teus filhos têm separado dos seus rendimentos e colocado à disposição da Tua obra. Abençoe as mãos que têm oferendado, abençoe os lares que têm oferendado. Pai querido, tudo colocamos nas Tuas mãos, conceda-nos por graça e pela Tua santa vontade. Isto Te rogamos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, que é ativo no ministério de graça e de apostolado. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Espírito Santo, seja e permaneça com todos vós. Amém. Podem sentar-se, amados, para finalizar. Antes de ouvirmos o hino final, vamos ler uma circular de interesse para todos. Brasília, 27 de setembro de 2022. Circular número 36. Meus amados no Senhor, de acordo com as orientações sanitárias oficiais vigentes, desejamos informar que a partir desta data já não será obrigatório utilizar máscaras nas atividades dentro das dependências da igreja, incluindo os serviços divinos. Estas orientações valem para portadores de ministérios, irmãos e irmãs que realizam diversas atividades em diversas áreas. Os portadores de ministério continuarão utilizando álcool na sacristia e no altar antes de manusearem a Santa Ceia. Irmãos e irmãs que ainda desejam seguir utilizando as máscaras e álcool gel, fiquem à vontade para fazê-lo. A partir de agora, voltamos a cantar todos os hinos que compõem os serviços divinos. No geral, todas as atividades voltam ao contexto original, atendendo sempre às orientações sanitárias oficiais regidas em cada lugar. Em comunhão com os apóstolos e com cordiais saudações de coração, fica vosso Henrique Minho, apóstolo de distrito. Muito obrigado. Por favor.
Um abençoado domingo a todos e até sempre.